Oi, 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 amigas! Bem-vindas aqui para mais um tutorial de maquiagem. Hoje é a pedido de uma seguidora muito querida, tutorial de como afinar o nariz. Mas antes de começar esse conteúdo, vamos fazer aqui um breve resumo sobre alguns pontos importantes que você aí precisa saber antes de fazer esse processo. Primeiro, você sabia que o contorno do nariz não afina de verdade? Mas cria a ilusão de um nariz mais fino usando luz e sombra. E segundo, quando aplicamos uma sombra mais escura nas laterais do nariz, ele parece ficar mais fino porque essa área fica menos visível. E terceiro, tons claros no centro do nariz ele destaca e alonga, como por exemplo o uso do corretivo e iluminador. Você sabia disso? E o segredo é esfumar bem para um efeito bem natural. Funciona para vídeos e fotos, mas não altera o formato real do nariz. Então isso é só mais um truque visual de maquiagem. Criar a ilusão de um nariz mais fino. Agora a gente vai fazer, o contorno nesse meu nariz aqui de bolota. Vou passar para vocês a técnica que eu uso e que dá certo. Ah tá, mas antes de começar, preciso informar vocês que eu já esfoliei meu rosto. Por que eu esfoliei meu rosto? Porque o meu nariz, ele fica pontinhas de espinha para fora, tem poros abertos. Não sei se é o caso de vocês, mas se seu caso for parecido com o meu, você pode estar fazendo isso porque o nariz fica bem mais lisinho e não fica, excesso de base ou corretivo a mais um lugar e o outro não. Ela espalha bem mesmo se você fizer uma esfoliação top aí. Já passei meu hidratante no rosto, já passei também o Prime, porque o Prime também ajuda, na questão dos poros. E agora a gente vai passar a base, vou aproveitar passar no rosto inteiro e vou focar aqui no nariz. Não que o restante não seja importante, tá bom? Pois bora lá. Coloquei um pouco de base na minha esponja, vou espalhar aqui pelo meu rosto todo. Pronto, vamos para mais uma camada de base, só que agora somente no nariz. Não vou passar na pele inteira. Agora, minhas lindas, vamos passar o corretivo. Vou colocar aqui um pouquinho do lado do nariz, ó. Só do lado e um pouquinho aqui perto das minhas olheiras e aqui nesse inchaçozinho chato que eu tenho. Espalhar. Pegar um pincelzinho e uma pastinha do tom mais escuro. Essa minha aqui é escura até demais, a sua não precisa ser tão escura assim, mas é a única que eu tenho, então é a única que eu uso. Vou pegar um pouquinho dessa pastinha, vou colocar aqui no meu espelho, aqui, centralizar aqui. Fica mais fácil de eu manusear. O pincel também, tudo mais. Vou pegar um pouco, bem pouco mesmo, porque ele é bem forte. E vou começar o risco fazer daqui, ó. Eu começo aqui do meio, você pode começar do começo da sobrancelha, porque você tem que subir o risco até lá, ou por onde ficar mais fácil para você. A distância da linha que você tem que deixar uma para outra é mais ou menos da finura desse pincel. Não pode ser muito fina e nem muito grossa. Aí eu vou começar aqui passando assim, ó. Tá vendo? Ficou assim. Já ficou um pouquinho escurinho, já consigo notar pouca coisa de uma ponta. O meu pincel, ele não é muito largo também, ó. Você pode pegar um mais fino que esse também, fica até mais fácil de fazer. Eu subi até a pontinha da minha sobrancelha. Agora a gente vai pegar mais um pouquinho da pomada, pouca coisa, e passar aqui embaixo pra gente fazer ele empinadinho assim, ó, subir a cabecinha dele. Olhando assim, eu já consigo perceber que eu já tenho um pouquinho de ponta de nariz. Agora a gente vai fazer o risco aqui em cima. Aí faz um risquinho aqui, aí ficou assim. Agora eu vou tirar o excesso aqui do pincel e vamos espalhar. Para espalhar, você não precisa descer e nem subir. Você só precisa espalhar mesmo aonde você colocou, porque a gente precisa manter esses lados aqui mais claro. Você espalha bem para parecer que tá bem natural, não muito escuro. Dando leve batidinha. Agora, amigas, a gente vai pegar um pouquinho
do corretivo ou base. Eu vou usar a base porque também não tem um corretivo do tom que eu queria, que é um pouco mais claro. Pouca coisa mesmo, só uma gotinha pra gente centralizar aqui no meio do nariz. Aqui, pra parecer que o nariz é bem mais comprido. Coloca um pouquinho aqui, ó, tipo gotinha, depositando, ó. E pouca coisa aqui na ponta, porque se você colocar em excesso, vai ficar difícil espalhar. E com o dedo mesmo eu venho espalhando, ó. Agora você vai pegar um pouquinho do corretivo ou a base, o que você usou para centralizar aqui. E a gente vai passar aqui entre as sobrancelhas, porque precisa deixar uniforme, né, a cor, para parecer que o seu nariz é bem mais longo. Aí você vai depositando assim. Se você sentir dificuldade em espalhar, vai colocando aos poucos. Eu coloco muito porque eu não tenho dificuldade em espalhar. E fica bem mais bonito quando você ilumina. Olha como tá ficando o nariz, como tá ficando mais longo. Agora vamos passar mais um pouco do corretivo aqui nos lados, ó. Lembrando que só aqui onde eu tô passando, não pode subir lá onde você fez a linha, porque a gente precisa deixar mais claro essas abas do lado. Aí tenta espalhar sem subir. Segredo, gente, também é ter paciência para poder espalhar, esfumar. Coisa que eu não tenho, principalmente quando eu tô com pressa. Fico agoniada e quando me agoneio ainda, quando eu tô maquiando, fazendo qualquer coisa, eu tô atrasada. Ai, gente, eu fico... Eu me estresso logo, sai tudo errado, borra. Aí dá vontade de desistir. Porque eu sou daquelas que, na maioria das vezes, deixam pra fazer a maquiagem. Eu deixo fazer a maquiagem em cima da hora, cara. Em cima da hora. Um pouco meus amigos vai estar me apelidando de atrasada. Porque todo lugar que eu vou, só chega atrasada. Tenho que melhorar isso aí. Olha só como tá ficando. Já temos uma pontinha aqui, ó. Agora, amigas, vamos selar aqui os lados do nariz com pó de banana. Pra dar uma clareada a mais. Já aproveito e passo um pouco aqui embaixo também. Amigas, ficou assim o resultado, ó. Temos uma pontinha de nariz. Mas, vamos se atentar aqui aos detalhes. Lá do começo que eu falei. Primeiro, que esse contorno que eu fiz, ele não mudou o formato do meu nariz. Podem perceber que meu nariz ainda continua, ó, larguinho. E ele ainda tem um inchaçozinho aqui. Antes da gente aplicar toda aquela maquiagem toda, a expressão do meu nariz, aquelas linhas que a gente tinha aqui, ela era bem mais visível, bem mais notável. Só que agora ela é bem menos, porque a gente destacou os pontos que a gente queria que as pessoas notassem. Que pontos são esses? A gente destacou aqui, ó, o nariz na parte de cima. A gente fez o contorno aqui na parte de cima e destacou essa linha aqui do centro e a pontinha. Por quê? Esse detalhe é que vai passar a ilusão de que o meu nariz ele é pequeno. E a gente tentou apagar, deixar mais claro aqui os lados do nariz, para que ele não fique tão visível. Porque antes da gente aplicar a maquiagem, ele é bem mais visível e passa a impressão do que o nariz ele é um pouco maior. E é isso, gente. Se você não sabia para que serviu o contorno do nariz, né? E que pontos a gente tinha que destacar para passar a ilusão de que o nariz é pequeno, espero ter esclarecido essa dúvida. E vocês podem estar me dando sugestões aí nos comentários do que eu posso trazer aqui para vocês, né? Explicações também. E se eu esclareci a dúvida de vocês. E é isso, meus amores. Beijo para todos vocês. Até a próxima. Tchau, tchau, lindas.